Olá a todos, bem-vindos a mais um painel do Varejo Summit. Eu sou o Guilherme Servieri, CFO da CRM Bônus, e hoje a gente vai falar sobre o mercado em transformação, como grandes empresas estão enfrentando este mundo em rápida transformação e nas suas jornadas de crescimento. E para falar comigo sobre esse conteúdo, estão aqui a Juliana Santini, gerente executiva da Sabesp, que olha muito sobre a jornada do cliente. Bem-vinda, Juliana, é um prazer ter você aqui. E Muitíssimo tô muito obrigada. feliz de da gente poder falar mais sobre esse tema. Perfeito. Também com a gente está aqui o Eduardo Martinelli, Head de Marketing do Serasa. Eduardo, obrigado pela sua presença. Vai ser um prazer a gente falar bastante sobre o tema aqui. Obrigado pelo convite aí. As grandes empresas brasileiras vivem um momento de bastante transformação, né? A gente tem o caso da Sabesp, que acabou de passar por uma privatização. A Sabesp tem mais de 30 milhões de clientes só na rede metropolitana de São Paulo e pode ser um case super importante para todo o Brasil e muitas empresas que estão sendo privatizadas no mercado de utilities, né? E o Serasa também acho que passa por um contexto muito interessante, né, Eduardo? Quase 100 milhões de pessoas nesse ecossistema do Serasa, conectando pessoas físicas com instituições financeiras, e tenho certeza que muito da transformação que vocês estão enfrentando também vem com seus desafios. E os desafios, acho que tem aquela dicotomia entre ter um desafio em escala, mas com eficiência, e ao mesmo tempo conseguir atingir essa transformação, especialmente digital, que a gente tem, percebido. Então, para a gente começar, eu queria falar primeiro um pouquinho dessa aquisição com engajamento, né? Que tudo começa no início da jornada em adquirir o cliente e garantir que ele esteja bastante engajado. Então, primeiro, Juliana, como é que a Sabesp tem participado e liderado essa transformação digital, especialmente vindo de um cenário, né, que vocês têm enfrentado de uma transformação ainda mais radical, um cenário de atendimento público, né, mas agora com uma gestão privada? Sim, a gente está num processo de transformação muito grande, tanto de cultura quanto no universo digital. A nossa ideia e o nosso propósito é tornar o nosso atendimento cada vez mais digital, porém um digital humano, um digital que não perde a essência da empatia, da troca, da fluidez. Então, em um tempo muito curto, revitalizamos todo o nosso WhatsApp. E que não só a ferramenta, a tecnologia. Eu costumo dizer que de nada adianta um carro de Fórmula 1 sem um ótimo piloto e uma ótima estratégia de corrida. Então nós revisitamos todos os nossos processos, redesenhamos as nossas jornadas e aí sim colocamos tudo isso dentro de uma nova ferramenta de WhatsApp. Então, falando de um processo digital e de inovação, esse foi o nosso primeiro salto. E não acaba por aí. A gente está revitalizando também o nosso aplicativo, a nossa agência virtual, que é a área logada do cliente no nosso site, a nossa URA, trazendo aí um processo preditivo, cognitivo para tudo isso, mas sem perder todo o toque humano e a empatia, como eu disse ali no início. E eu costumo dizer muito que a automação, a digitalização não é propriamente tirar o humano desse processo. Pelo contrário, é deixar o humano dedicado ao que realmente precisa. O que for fácil, simples, que o cliente pode ter na palma da mão, ele mesmo se serve. Então, é um processo gigantesco que nós estamos vivendo, extremamente prazeroso e que não acaba. Ele é recorrente. A jornada que eu escrevi ontem, de repente, não serve amanhã, e eu preciso rasgar essa jornada e começar um processo do zero. Então, esse é o nosso momento. Muito interessante e é legal ver, né, vocês colocando o cliente no centro da jornada. Outro dia eu estava vendo uma estatística que diz que o brasileiro, ele usa áudio de WhatsApp 4 vezes mais que o segundo país que mais usa. Assim, é uma coisa de outro nível. Então, ter esse entendimento do fluxo, da jornada, do usuário, ele sem dúvida é muito importante para conseguir atender e não é só a ferramenta, é como que você usa, porque o WhatsApp está aí para o mundo inteiro, mas no Exato. Brasil é de uma forma e em outros lugares são diferentes. Exatamente, Muito é entender o comportamento e dar sentido para isso. exato, muito interessante. E Eduardo, a Juliana falou muito, né, dessa relação humana com o cliente,
e que também por trás disso tem confiança, né? Uhum. Confiança seja numa empresa de utility ou numa empresa que tem muito dado do usuário como vocês, né? Provavelmente, me arrisco a dizer, a maior base de dados, se não das maiores bases de dados de empresas brasileiras, né? Como é que vocês fazem para ter esse balanço de, né, obviamente, aquisição de usuário, a jornada digital, mas também nesse ambiente de necessidade de ter muita confiança, porque as pessoas estão depositando muito dos seus dados lá. Legal. Vamos lá. A gente tem seguido numa jornada aí ao longo dos últimos 8 anos, tá? Essa jornada de ser muito mais próximo com o consumidor final. Então, a gente construiu essa base de 98 milhões de pessoas, e aí, Gui, o que a gente tem feito ultimamente, assim, né, ao longo desses 8 anos, é colocar sempre o cliente no centro, Uhum. né? Eh, e gerar um serviço que gere valor, que ele veja valor ali naquele serviço, né? Então, por exemplo, a partir do momento que a gente constrói um marketplace de crédito e a pessoa consegue ir no nosso ecossistema e consultar todos os créditos que ela tem disponíveis, né, em vários bancos, num único lugar, é um baita de um serviço esse, Sim. né? Então ela começa a ver valor, né? A partir do momento que ela entra no nosso app e a gente explica para ela de maneira muito fácil como é que ela muda o score dela, como é que ela melhora o score financeiro ali dela, para ela conseguir mais crédito no mercado financeiro e realizar sonhos ali, né? Porque o brasileiro precisa de crédito para realizar sonhos, né? Ele também começa a ver muito valor, né? A partir do momento que a gente lança a plataforma Serasa Limpa Nome, aonde a gente conecta mais de 1.500 empresas ali, e a gente começa a proporcionar para esse cliente a possibilidade dele negociar todas as dívidas dele em um único ambiente, sem a necessidade de ir lá no banco, no varejo, e ter um boleto para cada lugar, a gente também está colocando um Uhum. serviço que é essencial ali para o cliente, né? Então a gente todos os produtos e serviços que a gente coloca dentro desse ecossistema, desse super app nosso, a gente sempre coloca o cliente no centro e a gente se pergunta, né? A gente está, de fato, eh, resolvendo um problema ali do cliente? A gente está Uhum. ajudando o cliente na vida dele, né? Então a gente coloca muito o cliente no centro e aí a gente ganha confiança, né? A gente ganha confiança do cliente logar, colocar os dados dele e realmente se tornar engajado ali na nossa plataforma, tá? Muito interessante, Eduardo. E assim, eu acho que quando se fala transformação digital, falava-se no passado, né, de sair do offline para online, mas isso já passou há muito tempo. Uhum. Mas hoje acho que a transformação está muito mais em usar os meios digitais, às vezes transformar até o modelo de negócio, né? Vocês foram muito B2B por muito tempo, agora estão cada vez mais B2C, fazendo todas essas jornadas com o usuário, o que é bastante interessante. E aí uma pergunta aberta para vocês dois, nessas jornadas, né, com o usuário final, tanto na Sabesp quanto Uhum. no Serasa, muitas empresas querem, direcionar o usuário para alguma finalidade que serve também ao seu negócio, né. E muitos desses casos as empresas usam algumas formas de incentivar, seja a própria jornada do WhatsApp, que é mais intuitiva para levar para um lado, né, ou seja algum incentivo como o Vale Bônus, né, que é um produto da CRM Bônus e que ambas empresas aqui usam. Conta um pouco mais para gente, para quem está assistindo aqui, como é que vocês fazem o melhor uso do Vale Bônus e qual que é o papel dentro da jornada de vocês? Uhum. Eu penso que o Vale Bônus ele tem um valor agregado muito bacana, no sentido de que o cliente ele utiliza exatamente para o que ele quer e precisa, não fica engessado em alguma frente específica. E você quando mostra para o seu cliente que você valoriza a ação dele de fazer aquilo que você sugere, ou até mesmo algo que faça mais sentido para ele, a partir do momento que você conhece ele através de dados, de comportamento, que você vê ele, reforçando um comportamento positivo para a própria jornada dele, para que fique mais fluida e faça mais sentido para ele, o propósito é muito bacana. Então eu acho que faz muito sentido, é um super engajador, além de mostrar para o cliente um processo de valorização nisso. Você faz isso aqui na Sabesp e ao mesmo tempo você é recompensado por isso. Então a questão da recompensa, da cultura de valorizar o cliente, então a gente utiliza na jornada de fatura digital
que tem um apelo sustentável, inclusive. Eu não preciso gerar uma conta, não tem a questão do papel, enfim. E receba a sua conta digitalmente no WhatsApp, na palma da sua mão, extrai a conta no seu aplicativo de uma forma super simples. Então, são nessas jornadas que a gente costuma bonificá-lo através do CRM Bônus. A gente também tem na adesão do Pix automático. A partir do momento que ele adere o Pix automático, facilita a vida dele, porque certamente ele não vai ter um atraso, não terá juros por isso, enfim. E aí a gente apresenta o CRM Bônus para ele também nesse momento. Então facilita a vida do cliente, obviamente a Sabesp também, ela ganha com esse processo, com esse engajamento, e o cliente usa onde ele quer, da forma que ele quer, então acho que tem uma satisfação muito boa nesse sentido para ele. Ótimo, muito, muito legal. Legal. Complementando o que a Ju disse, né, eu acho que a gente também vai muito nessa linha na Serasa, tá? E a gente tem um grande propósito lá dentro, que é educação financeira, tá? Uhum. Educação Sim. financeira para o brasileiro, que muitos players falam, mas é muito difícil, né, de conduzir esse assunto por um longo tempo, né? E a educação financeira passa por isso também, né? Se ele souber, se o consumidor souber usar o benefício de uma maneira correta, ele vai estar economizando de repente, em uma coisa que ele precisa comprar, num Uhum. presente ou numa alimentação. Uhum. Então, isso também é educação financeira. Então, a gente coloca, o CRM Bônus ali, o Vale Bônus, em alguns gatilhos, né? Um deles é muito interessante, porque se a pessoa ela paga um boleto, por exemplo, dentro do nosso aplicativo através do Minhas Contas, que a gente tem uma funcionalidade que chama Minhas Contas, ele já ganha, Vale Bônus. E aí ele Legal. já pode trocar por benefícios em produtos e Uhum. descontos ali em lojas. Então, a gente coloca isso dentro da jornada do cliente e coloca isso principalmente dentro da educação financeira nos nossos blogs, no nosso conteúdo do site, falando que, cara, isso também é um jeito de você se programar e gastar menos e salvar um dinheirinho ali no final do mês para você começar a ter uma educação financeira e começar a organizar suas contas ali do dia a dia. Então, tá sendo bem legal pra gente. Que bom, fico feliz que estejam fazendo bom uso do Vale Bônus. Para quem está assistindo e não conhece tanto, o Vale Bônus é uma moeda digital criada pela CRM Bônus que permite que grandes empresas como Uhum. Sabesp e Serasa, né, engajem e recomendem, algumas ações de criação de valor para os seus usuários e em troca ganham Vale Bônus, que permite economizar em milhares de lugares no Brasil, seja para comprar roupas, em restaurantes. Então, para tudo aquilo que você já faz no seu dia a dia, você pode fazer de forma mais eficiente, mais barata, com o Vale Bônus. Uhum. Eh, Trocando um pouco a marcha aqui e explorando um outro tema, ambas empresas trabalham com milhões de usuários, né, mas não Uhum. basta só alcançar o usuário, tem que transformar esse relacionamento em ações de valor, e também de forma eficiente, né, o famoso ROI, não adianta, né, fazer uma campanha, alguma coisa, se aquilo não Uhum. converte e não gera retorno e não gera valor para a companhia. Como é que vocês estão usando, e especialmente começar por ti, Juliana, dados para entender o usuário e para que isso se traduza em interações eficientes, né, que tenham Uhum. retorno para a Sabesp? Uhum. Eu penso que dados hoje em dia é a espinha dorsal de qualquer organização, né? Ele fornece para você insumos muito relevantes para o processo e, obviamente, para a excelência no atendimento ao cliente. Ele permite com que você se antecipe a algumas coisas, cuide do cliente no sentido de comunicá-lo sobre algo que vai acontecer, como, por exemplo, no meu segmento, uma falta d'água por conta de uma reforma, de uma obra, eu aviso ele antecipadamente para que ele se programe. Até mesmo a questão da gestão do consumo. Poxa, estou vendo que você está consumindo a mais do que o seu comportamento tradicional. Veja se não tem algum vazamento. Eu costumo dizer que isso é cuidar, porque talvez ele não perceberia com a correria do dia a dia dele, veria isso ao final do mês com uma conta altíssima, sem ter o tempo de tratar isso a tempo. Então eu costumo dizer que os dados cuidam. A gente vem num investimento muito grande aí na parte de dados, justamente para avaliar comportamentos, se antecipar em coisas, em situações que o cliente possa passar. A gente vem fazendo um investimento grande nisso, justamente porque é um super direcionador, principalmente no quesito experiência. Então é um investimento bem grande que a gente está fazendo e que tem super a ver com a experiência, com uma jornada mais fluida, através
de dados, eu consigo entregar projetos que entregam valor para o meu cliente, que fazem sentido para ele, e não simplesmente um projeto sem muita sem viés para o negócio. Então, algo super extremamente importante que a gente vem investindo bastante. Interessante, eu lembrei, você estava falando, eu lembrei de um caso de eu como cliente, não vou citar o nome, mas uma empresa de energia que, eu já tenho débito automático e eu recebi e-mail, né, ou até acho que WhatsApp talvez, me incentivando a ter débito automático. Então assim, se Hum. você não faz um uso correto da sua base de dados, seja porque ela não é boa o suficiente ou porque, né, você não está manejando bem, você acaba uma iniciativa Uhum. que é para ser positiva, vai ter um ROI negativo, porque, pô, hoje em dia mandar o WhatsApp para as pessoas, né, o Mark Zuckerberg lá não está cobrando pouco no WhatsApp. Então, Pois é. a gente sabe que custa caro. Então, se não tiver realmente essa consciência no custo, quando vê Uhum. uma iniciativa que é para ser positiva, tem um ROI negativo e depois, ah, não segue nessa linha porque não retorna. Mas na verdade é porque não foi feito com melhor eficiência. Mas me conta, Eduardo, e vocês lá na Serasa, como é que usam, os dados de forma a gerar valor eficiente, né, para o usuário? Legal, acho que a grande mudança é, primeiro que assim, o time de marketing da Serasa, ele é totalmente data-driven, né? Então, meu, a gente só toma alguma decisão a partir de dados. Hum. Acho que essa é um mantra nosso lá, né? Boa. E uma mudança legal que a gente fez é que antigamente o time de tecnologia e o time de analytics, eles ficavam em outro departamento lá dentro, tá? A gente trouxe para o marketing e criou a área de MarTech, né? Que tanto se fala hoje em dia Sim. e que faz total sentido porque o marketing ele saiu daquela especialidade onde a gente só falava dos 4 Ps É. e só falava de Uhum. segmentação de audiência, né? Para virar um negócio técnico mesmo. Agora a gente precisa de analítica esperto, a gente precisa de tecnologia muito bem aplicada ali para a gente conseguir, de fato, ter uma segmentação, chegar na hora certa no cliente, comunicar certo para ele, né? E aí, eu vou te responder essa pergunta, assim, né, como é que a gente gera valor, né, para o cliente, te contando um case da Serasa, Legal. tá? Então, esse case se chama Limpanome, a plataforma Limpanome, né? Ela surgiu justamente analisando o mercado e vendo que, assim, hoje em dia a gente tem mais de 70 milhões de inadimplentes no Brasil, né? Desses 75 milhões de inadimplentes ali, a gente tem, cada pessoa tem em média 5 dívidas, tá? Então, como é que era antigamente, né? A pessoa tinha dívida com o banco, com o varejo e com outro segmento, ela tinha que ir em cada portinha dessa, ir lá e negociar seu Uhum. débito, sair com um boleto e pagar o seu débito, né? Então, essa plataforma Ceasa Limpa Nome, ela nasceu justamente para suprir essa dor do cliente, né? Você não precisa mais ir em cada empresa, você pode baixar o nosso aplicativo e você vai ter todos os seus débitos cadastrados aqui e você escolhe onde você quer, qual você quer pagar primeiro, né? Uhum. Mas a gente ainda tinha um problema que o cliente ainda tinha que gerar um boleto para Para cada, cada. para cada credor, né? E aí, desde o ano passado, a gente pegou esses dados, viu que muita gente. A gente tem o feirão, né, da Serasa, Sim. o feirão físico, e eu dou muito valor para isso, né? A gente tem que ouvir o consumidor, a gente tem que ir lá na ponta, Uhum. tem que dar um jeito, a gente, como marketing, tem que dar um jeito de ouvir o cliente de fato, a necessidade dele. E a gente foi até a tenda, ouvir, e o cliente ele queria pagar todos os débitos com um boleto só. Então a gente lançou no ano passado o consolidador de boletos, que basicamente é um carrinho de compras igual ao do Uhum. e-commerce, onde o cliente consegue colocar no carrinho todas as Legal. dívidas e consegue gerar um pagável só e escolher se ele quer pagar Ótimo. por Pix ou por boleto, e aí ele resolve a vida dele financeira e passa a seguir, né, a vida ali mais organizada. Então, eu acho que assim, através de dados e através de muita pesquisa com o cliente, a gente consegue, cara, construir produtos que realmente tragam valor ali na ponta para o cliente e para o brasileiro, enfim. Muito, muito bacana, não conhecia esse case, parabéns. Muito legal. Legal. Deixa eu pegar um gancho da tua fala aí, e não tem como a gente, né, fazer um papo desse sem falar em inteligência artificial, né? Uhum. É o tema em voga e que eu acho que tem transformado muitas jornadas aí de consumidores. E você mencionou, né, de trazer tecnologia mais para próximo. Eu tenho visto cada vez mais as empresas trazendo as capacidades de IA para dentro dos times, seja, né, desenvolvendo isso dentro do time ou até com cientistas de dados muito mais dedicados e mais próximos de cada área ou de cada jornada.
Como é que na Serasa vocês estão fazendo isso? E depois eu queria ouvir da Juliana também como é que isso tem sido feito na Sabesp. Legal. Eu acho que, assim, a IA não é mais futuro, né, é É. atualidade, já tá aí, todo mundo tá consumindo, isso, né. E eu vou, de novo, responder com um case, da Serasa. A gente hoje tem um blog com mais de 5.000 conteúdos no ar, né. E aí a gente tinha um problema no atendimento, que era muita gente ligando, eu tendo que cada vez mais, aumentar ali a capacidade desse atendimento humano, de suprir Uhum. essa necessidade do cliente, né. E aí o que que a gente fez, tá? A gente tem um time dedicado dentro da Serasa só para falar de inteligência artificial, tá? Então, esse também foi uma mudança que a gente fez a partir do ano passado, a gente criou esse time só para falar de inteligência artificial. E aí, o que que o time fez? Eles criaram lá um algoritmo, né? Uma IA, que ela aprende com esses 5.000 conteúdos do blog, tá? Uhum. E ela aprende quais são as perguntas que os consumidores estão fazendo no meu ambiente ali de atendimento, Uhum. tá? E aí, a gente criou um bot que a gente começa a filtrar esse atendimento e para perguntas mais básicas, que iria transbordar para um atendimento humano, o Uhum. bot já responde através do meu conteúdo que tem no blog. Então ele aprendeu todo o conteúdo que eu tenho, ele aprendeu com as perguntas mais comuns ali dos usuários, eu consegui filtrar, e aí eu consegui fazer cerca de 30% do atendimento que iria ser feito por um humano, ele foi suprido através de um bot com inteligência Uhum. artificial. Então isso gera economia, para a empresa, mas principalmente ele gera uma experiência muito melhor para o Sim. usuário que não tem que pegar uma fila até ele ser Uhum. atendido por um humano, tá. Então esse é só um case de Legal. inteligência artificial, mas que a gente usou e que tem dado um resultado muito legal, mas acho que a mudança mesmo de mindset é quando a gente criou uma área específica para falar de IA e ver como que essa IA vai ajudar em outras áreas para ganho de eficiência, né, e ganho de escala, tá. É assim que a gente está fazendo na Serasa. Muito bom. Faz muito sentido. A IA, a IA de hoje, ela consegue performar, em algo que antes era extremamente contraditório, performar mesmo em operações massivas, em grandes operações. Porque até pouco tempo a gente dizia: "Poxa, para um assunto, para uma pessoa, para um caso, ela vai muito bem, mas e quando está Sim, pulverizado?", né, e hoje ela faz isso e faz muito bem. Claro que ela precisa ser utilizada com responsabilidade, até o próprio caso que você trouxe de receber uma mensagem de algo que não fazia sentido, porque o sim. seu modelo já estava no débito automático, enfim. Mas ela ajuda demais o processo. A gente faz uso da IA dentro do nosso WhatsApp e ver o quanto ela se molda diante da conversa e do que o cliente traz é algo incrível, porque cada persona é única, fala de um jeito, pergunta de um jeito, tem uma necessidade diferente e o quanto hoje ela está preparada para se moldar a isso e entregar o que o cliente precisa e gerar valor neste relacionamento. Muitas vezes ele nem percebe que ele está sendo atendido por uma É. IA, na cabecinha dele tem um ser humano ali dando tração na conversa com ele, e não é isso. A gente também está aplicando IA nas monitorias das ligações do nosso call center. Então a IA monitora a ligação, já mapeia ali se foi uma ligação que tem a ver com o nosso padrão, com o que a gente busca, com o Sim. que a gente quer, se o atendente foi resolutivo ou não, qual a nota que teve esse atendimento. E enquanto isso, a gente dedica os humanos que estavam ouvindo essas ligações a outras atividades, Sim. atividades mais estratégicas e que requerem mesmo ali a presença do ser humano. Então, ela está cada vez mais disruptiva e alcançando patamares aí que eu acho que a gente nem É. imaginava, né? Não, sem dúvida. E você citou, caso de pessoas que não percebem que estão sendo atendidas, né, por IA. Eu lembrei de um caso, eu não me lembro exatamente onde foi, mas que as pessoas estavam avaliando melhor o atendimento de IA do que o do humano, Pois é. né. Sem saber também, mas estava avaliando melhor. O quão Então simples, é, empática e fluida ela consegue exato. ser para que o cliente tenha essa percepção, né. É. Muito bacana. E é uma tarefa muitas vezes repetitiva e que não pode sofrer tanta, mudança de performance, né, então a Uhum, IA ela é muito mais estável também e para os diferentes casos que ela consegue resolver, mas sim. muito interessante. Eu queria convidar vocês agora para falar de um outro tema, né, vamos falar um pouco de fidelização. A gente falou bastante de aquisição, de atendimento, de servir o cliente, mas de fidelização. E a gente sabe que tem o desafio de adquirir, mas tem aquela máxima que
o cliente mais barato é aquele que está dentro de casa, porque adquirir um cliente é muito mais caro do que cuidar do que está dentro de casa. Uhum. Então, queria começar dessa vez com a Juliana. Como é que vocês na Sabesp têm feito para manter essa relação de confiança com o usuário, especialmente, né, nessa mudança de operação pública para uma operação privada? E vocês têm um contexto específico que vocês, em parte, têm uma certa fidelização maior, porque é uma concessão pública, né? Uhum. Mas obviamente dá para perceber que vocês estão muito preocupados em fazer com que essa experiência, Uhum. seja muito positiva, né. Então como é que isso tem acontecido para vocês lá na Sabesp? A gente nem trabalha com essa questão de sermos únicos nesse Sim, sentido, a gente trabalha todos os dias para ser melhor mesmo. Até porque nós temos, reclamações, temos um regulamento em cima, muito forte, então nós temos que cumprir aí todos esses índices, enfim, e obviamente oferecer a melhor experiência para o nosso cliente. Eu costumo dizer que o nosso segmento é um segmento extremamente delicado, porque no final do dia eu não vendo a água, eu vendo o banho que é, acalma, eu vendo uma casa limpa. Então, o meu propósito é muito forte. Então, ele precisa ser fidelizado a todo momento. É o tal de regar a plantinha da relação todos os dias. Ele precisa ter autonomia na jornada e conseguir se servir naquilo que ele precisa, sem atrito, de forma fluida. Eu preciso trabalhar com esse propósito. E isso a gente vem fazendo cada vez mais. A partir do momento que ele sente que eu, empresa, estou presente efetivamente em um problema, em uma situação, ele se sente acolhido, ele se sente fidelizado. Então, acho que a questão da fidelização, ela vai desde o ajuste de uma jornada, do pensar em digitalizar para ficar mais fácil para ele ter tudo na palma da mão, um atendimento humano impecável e acolhedor, e acho que aí entra também a questão do CRM Bônus. É um programa de sim. fidelização, é eu mostrando a minha preocupação com ele, é eu dando a ele a oportunidade de no final do mês estar em um restaurante diferente, adquirir algo que ele ia esperar um pouquinho mais para adquirir. Então o programa traz também, ajuda aí a cereja do bolo para o processo de fidelização. Muito interessante. Eu, como usuário, fico muito feliz de ver, né, a Sabesp com essa mentalidade, pensando, né, na experiência do Uhum. usuário e que realmente, hoje, assim, você pensa às vezes, né, o WhatsApp ficou 2, sei lá, 10 minutos fora do ar, já fica todo mundo nervoso, né. Tem água ou sem energia Pois elétrica é um é, negócio realmente ficar sem assustador. banho, Uhum. né. Quem tem filho em casa, o Eduardo sabe, né, a hora do banho ali, aquela confusão, Obrigado. dar banho, né, nas crianças, mas brincadeira à parte, é legal ver isso, que, enfim, tem essa preocupação, não só pela questão de regulação, né, que vocês também são muito Uhum. regulados, a própria, privatização, colocou algumas Sim. obrigações, mas é legal ver que isso é parte da cultura da Sabesp, né, Sim. de cuidar do usuário e garantir que, não tenha nenhum problema aí nessa relação. Mas eu queria ouvir um pouco do Eduardo também, como é que vocês estão fazendo, para garantir essa relação de fidelização com os clientes e esse engajamento? Bom, a gente também usa o Vale Bônus, né. Acabamos de começar, começamos em agosto, já tem bons resultados, estamos colhendo bons resultados ali, né. É óbvio que esse tipo de fidelização, ela é importante, porque ela gera uma bonificação, a gente consegue tangibilizar de Uhum. fato, né, o Sim, benefício do cliente, então na hora ele troca lá pelo bônus e ele troca por um produto, então isso é fantástico, né, porque é na hora, é no mesmo minuto ali que ele fez aquela ação, né. Mas eu volto de novo ao ponto de, assim, você fideliza o cliente se você tem um produto que realmente faça sentido e que tá, cara, resolvendo uma dor dele ali, tá. No caso da Serasa, é isso, assim, né, então a partir do momento que eu tenho marketplace de crédito ali, que ele pode ver no mesmo lugar, né, que eu tenho um produto que ele consegue se proteger contra as fraudes, né, que ele tem uma carteira digital e, by the way, ganha bônus, né. Uhum. sim. Então tudo isso, eu falo bastante isso lá dentro, né, é um pouquinho do tudo, assim, é um pouquinho do todo, assim, um pouquinho de cada coisa vai formando essa fidelização, assim, né. Então
O Vale Bônus, ele é super importante na jornada, mas essa jornada e essa experiência do cliente tem que ser bem fluida para ele realmente ver valor e ele engajar com os nossos produtos e estar sempre voltando no nosso aplicativo e fazendo alguma conversão ou alguma ação ali que ele veja valor e que também, obviamente, gere valor para o negócio, né? Sim. Uhum. Interessante. Bom, já encaminhando um pouco mais para o final aqui, para o nosso fechamento, acho que o papo está muito bom. Estou aprendendo bastante aqui também, mais sobre a Sabesp e o Serasa. Mas eu acho que uma coisa que está ficando presente para mim é que não só adquirir o usuário em escala é importante, mas garantir que essa escala e esse relacionamento se transforme em proximidade. E até muitos casos até personalização, né? Você falou um pouquinho de Uhum. tecnologia para ajudar nisso. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que as empresas têm enfrentado e entendo que é o caso de vocês também. E aí me conta um pouquinho, Juliana, como é que o que que são os próximos passos, da Sabesp nessa jornada aceleradíssima aí de transformação? Eu tenho acompanhado algumas coisas, eu vejo que vocês estão fazendo um trabalho incrível e admirável, mas o que que vem pela frente aí nessa jornada de engajamento e de transformação com os usuários? É um universo que não para, né, é um trabalho que não tem fim. Hum, Tem começo, tem meio, mas não tem fim, ele precisa ser recorrente. Como eu disse para você, a gente está num momento de aprimorar ainda mais o nosso aplicativo, a nossa área logada, a agência virtual. Está saindo do forno uma URA incrível, onde o cliente vai se servir muito ali, sem precisar entrar para o atendimento humano. Esse vai ser mais uma grande entrega, um grande feito que tá a caminho. E o revisitar tudo isso o tempo todo. O que eu coloquei no ar para o WhatsApp há 2 meses é aquilo que a gente estava falando há pouco tempo, daqui a pouco não vai servir mais, e eu, através dos dados, da tecnologia, preciso revisitar recorrentemente tudo isso. O aplicativo que a gente está construindo, ele está ficando a coisa mais linda, é um orgulho gigantesco entregar esse aplicativo para a companhia, mas certamente daqui a pouco a gente precisa fazer ajustes, fazer uma perfumaria, revisitar tudo isso, porque esse universo ele corre de uma forma, muito rápida, muito agressiva, e a gente precisa estar nesse mesmo ritmo para oferecer sempre o melhor para o nosso cliente todos os dias. Então é algo que não acaba, depois de tudo pronto, não está pronto, é revisitar, começar do zero e fazer disso um processo contínuo. é isso aí. E Eduardo, você que está lá na Serasa com 98 milhões, né, de usuários, já com uma trajetória de carreira super bacana, super experiente, que conselhos você daria para outros profissionais que estão na jornada aí, outras empresas que estão nessa jornada de inovação, para conseguir fazer isso sem perder a proximidade com o cliente final? Não é difícil. Eu acho que é olhar para o simples, né? É assim, coloque o cliente no centro e, meu, Uhum. converse com o cliente. Dê um jeito de conversar com o cliente através de pesquisa. Cara, vai na loja de aplicativo e vê os comentários que eles estão fazendo lá, porque se a gente tem 2 comentários ruins, 3 comentários ruins, você pode ter certeza que tem um monte de gente com o mesmo problema daqueles que se dispuseram a ir lá e comentar, Uhum. né. Então, crie estratégias para você falar com o seu cliente. Falar com o cliente é importante. Ele vai te dar insumos, assim, valiosíssimos para você desenvolver o seu negócio e, de fato, colocar alguma solução que gere valor. E aí todo o resto fica mais fácil, né? Uhum. A aquisição fica mais fácil, o engajamento fica mais fácil, porque se o cliente está vendo valor no seu serviço e, de fato, ele se torna essencial para o cliente, o esforço é muito menor de marketing, a gente vai gastar muito menos dinheiro para aquisição, porque Sim, o boca a boca ainda funciona, né? No negativo ele acaba funcionando mais, né, porque Sim. quando é coisa ruim você fala para 10 e quando é coisa boa você fala para meia pessoa só, né. Mas falar com o cliente é super importante, tá. E os próximos passos, da Serasa, a gente vai atacar muito a educação financeira agora, muita educação financeira. A gente vai, de fato, colocar essa pauta na rua porque educação financeira não é fácil. O brasileiro acha que educação financeira é coisa de rico, né? é. Por muito tempo, só economista falou de educação financeira num Uhum. jeito de falar muito difícil de É. entender,
né? E educação financeira está nas coisas simples, assim, né? Exato. Educação financeira está em ensinar a pessoa o quanto que ela vai cobrar no bolo de pote que ela está fazendo, né? É. E como é que ela calcula os custos lá do bolo de pote, do brigadeiro, ou ensinar como que ela melhora o score dela para ela conseguir crédito, e que crédito não é uma coisa ruim, crédito é necessário para a gente realizar sonhos, né? É. Acho que todo mundo aqui na mesa comprou casa ou tem algum carro financiado e precisa de crédito para isso acontecer, Uhum. né? Então, esse os próximos passos da Serasa, a gente vai atacar muito forte isso, tá? E de novo, repito, coloquem o cliente na mesa, deem um jeito de ouvir o cliente, porque tem lições ali valiosíssimas, seja para o marketing, seja para produto, seja para o negócio como um todo. É essa a dica que eu dou. Muito interessante a tua perspectiva, me lembrou do Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que lia as reclamações dos clientes, né, constantemente, porque isso mantinha ele conectado à ponta, Uhum. à necessidade do cliente e às dores da operação. Então, realmente, se a Amazon, que é a Amazon, o Jeff Bezos, né, que é um dos maiores empreendedores de todos os tempos, fez e faz, acho que todos nós e todos os profissionais deveriam fazer, né. E eu queria, antes de terminar, falar do orgulho que eu tenho de ter, e a gente na CRM Bônus de ter a Sabesp e o Serasa como clientes. A Sabesp num serviço super essencial, mas que numa transformação que está encantando a todas, né. E, o Serasa agora nessa jornada de educação financeira, para mim é fundamental. Eu costumo dizer que educação financeira deveria estar na escola, né, como uma das matérias, porque é Exatamente. fundamental. A gente É, vê até do lado negativo, às vezes, impactos nas famílias por decisões Uhum, financeiras uhum. erradas, né, e até tragédias maiores, porque as pessoas não, são educadas no início de coisa tão essencial para a vida inteira, né. Às vezes é mais importante entender de juros compostos do que fórmula de Bhaskara, né, então, talvez Pois é. deveria estar na educação básica. Mas enfim, hoje a gente teve um papo super bacana aqui, com a Juliana Santini, com o Eduardo Martinelli, da Sabesp e da Serasa, e para mim foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado e vamos continuar nessa relação super profícua entre nós. Prazer é obrigado. nosso também, muito obrigada. Obrigado Obrigado, pelo convite aí, foi um prazer. obrigado.